Bom, então, dois movimentos de vanguarda numa cidade do interior de Minas, anos 1920. Uma produtora de cinema chamada Febo Brasil Filmes e uma revista de literatura de vanguarda, quer dizer, uma revista que era a facção mais importante do movimento modernista no interior do Brasil, que era a Revista Verde. E a Febo Brasil Filmes, que era uma produtora, como eles falavam na época, uma fábrica de cinema, fazendo filmes de longa-metragem em Cataguases nesses anos 1920, quando no Brasil pouquíssimas pessoas faziam cinema. Havia alguma coisa em Ouro Fino, alguma coisa no Recife, pouca coisa em São Paulo e quase nenhuma no Rio de Janeiro. Cataguases tinha essa fábrica de cinema que começou da seguinte forma: o Humberto Mauro, filho de italianos, o pai dele muda para Cataguases, o avô dele era italiano, o pai dele trabalhou na ferrovia, o seu Caetano Mauro, e ele acaba indo para Cataguases trabalhar na ferrovia, e depois ele passa a trabalhar na Companhia de Energia Elétrica, que era na época a Companhia Cataguases Leopoldina, hoje Energisa. E seu Caetano, então, o Mauro chega, o Mauro é o primogênito da família, o Humberto Mauro, ele chega a Cataguases com 1910, ele é de 1897, com cerca de 14 anos. E desenvolve vários talentos de um rapaz, era um rapaz bonito e esportivo, era nadador, jogador de futebol, foi campeão de sinuca, o Mauro fez o Diaba 4 de remo, e ele tinha um talento muito manual, as coisas eram, ele bilboquê, a tiradeira, o que precisasse da mão, do uso da mão, a sinuca, né, o remo, era com ele, no futebol ele era goleiro. Então a mão do Mauro, a mão de Humberto Mauro é muito importante nessa formação dele, inclusive do cinema. Ele chega no cinema antes, ele tinha uma coleção de selo, vou falar rapidamente, e havia uma mulher, da dona Taveira, senhora, eu sei que o sobrenome era Taveira, que tinha uma máquina Kodak, uma máquina fotográfica. E ela gostava muito de selos, o Mauro tinha essa coleção, que era uma coleção muito bem apanhada, e essa senhora propôs uma troca da câmera pela coleção de selos. O Mauro nunca tinha visto uma câmera na vida. Essa câmera tem uma história, porque hoje ela está em Cataguases, em mãos da sobrinha dele, da Estela Mauro, minha amiga Estela, que guarda a câmera até hoje, uma câmera histórica, né? Que tudo começou com essa câmera fotográfica. O Mauro começou a fotografar bom, mas não sabia revelar, até que havia em Cataguases, chegado há pouco, um italiano chamado Pedro Comelo, que também fazia o Diaba 4. Pedro Comelo morou no Egito, ele tocava piano em Harém, ele era ótimo desenhista e fotógrafo. Era um homem assim, de 7 talentos, e também ele consertava motores elétricos, ele andou trabalhando na Força e Luz também. E o Pedro, que o Humberto Mauro chamava de Seu Pedro, que o Seu Pedro, na época, tinha 50 anos e o Mauro 28 para 30 anos, ele montou um estúdio, um laboratório fotográfico e começou a fazer a ABC. ABC são fotos de aniversário, batizado e casamento. Entendeu? Então, era o dia a dia, o cotidiano, lá, o trololó dos fotógrafos de estúdios do interior, né? E até de cidade grande na época. E o Mauro, como não sabia revelar, ele soube, aí esse Seu Pedro era conhecido do seu Caetano, do pai dele. O seu Caetano falou: não, vai lá no Seu Pedro que ele te ajuda a revelar, ver como é que é. Ele foi ficar amigos, o Seu Pedro começa a revelar as fotos dele, eles ficaram conversando e fizeram amizade. E havia em Cataguases um negócio chamado Cine Teatro Recreio, onde, além de peças de companhias de teatro do Rio de Janeiro, que é para lá, de teatro de revista, etc., havia também o cinema, era Cine Teatro Cataguasense, que era o Cine Teatro Recreio Cataguasense.
Mauro e Comelo, como toda a cidade, iam frequentemente ao cinema. Era início do cinema, os filmes lá, ele gostava do Ed Polo, que eram filmes de aventura e tal, mas chegaram a ver possivelmente Max Linder, Carlitos, né? E viram alguma coisa de King Vidor, enfim. E eles começaram a perceber, um com o outro, o fascínio deles não era bem a história, não, era a máquina. Como diabos aquilo projetava no cinema. Na tela e aparecia o filme. Então eles falaram, puxa, mas isso, a gente pode fazer um negócio desse, isso corre que teria havido esse diálogo. Ele sai um dia do cinema e fala, não, a gente pode fazer um negócio igual esses americanos. Nós podemos fazer, então. Eles subiram na sala do projecionista e viram como é que funcionava a máquina, aquele negócio, que o fascínio deles era não propriamente a filmadora, era o projetor, como é que aquilo funcionava. Não sei por que cargas d'água, é uma coisa meio obscura. Caiu nas mãos do Humberto Mauro uma câmera chamada Pathé Baby, 9mm, que era uma câmera dessas que hoje seria quase que o celular. Você filma em qualquer lugar, qualquer coisa. É mais do que o ABC, aniversário batizado, mas é mais do cotidiano mesmo. Só que ele junta-se com Pedro Comelo e parte direto um filme de ficção. É um negócio muito maluco, um filme de ficção com 9mm, chamado Valadião Cratera. Era um curta com o enredo mais boboca possível, que é o mocinho, bandido, rapta a mocinha, leva para a pedreira, o mocinho vai, dá uns supapos no bandido e salva a mocinha, PT saudações, acabou o filme. Mas foi um exercício importante para o que viria depois. A mocinha no filme era a filha do Pedro Comelo, chamado Eva, que na época era Eva Comelo e depois virou Eva Nil. Nil por quê? Porque ela nasceu no Egito, então era do Nilo. A Eva, ela veio para o Brasil com 1 ano, 2 anos e tal. E a Eva Nil depois ficou famosa no cinema brasileiro ali, da época. Era a grande estrelinha de Cataguases, né? Que tinha... A Eva tinha... fãs do Brasil inteiro, até no exterior, não propriamente que eles tivessem visto os filmes, porque as fotos da Eva, que eram muito bem tiradas pelo Pedro Comelo, que ele sabia revelar, ele tinha um estúdio, ele entendia de luz, de iluminação, enfim, as fotos eram muito boas, e elas começaram a sair em capas da revista Cinearte, uma revista importante, no Rio de Janeiro, a revista de cinema do Ademar Gonzaga. A partir daí a Eva começa a ter fãs para tudo quanto é lado. Até uma coisa engraçada, interessante, quando a Eva morreu em 1990, o Globo, o jornal o Globo, na mesma época, uns 2 meses antes, havia morrido a Eliana Macedo, que era a grande estrela da chanchada brasileira, trabalhava com Oscarito, Grande Hotel, Anselmo Duarte. A Eliana era a grande estrela. A Eliana morre e o Globo dá 10 linhas de obituário. 3 meses depois a Eva morre, a Eva que tinha parado de filmar em 1928, foi o último filme que ela fez. O Globo deu meia página para Eva. Por quê? Porque o Roberto Marinho, simplesmente o Roberto Marinho, era fã da Eva, ele adorava porque tinha um autógrafo, uma foto autografada da Eva, essas coisas assim dos mitos, né, da Eva. A Eva, eu tenho a honra de ter uma foto da minha primeira comunhão, by Eva Comelo, né? Quando o seu Pedro morreu, ela continuou com o estúdio, fotografando, era muito amiga da mamãe e tal. E ela ficou meio assim que a Greta Garbo do cinema brasileiro. Porque ela parou, ela brigou com o Mauro, desfez lá e fez mais um filme com o pai, um filme com Ademar Gonzaga, o Lábios Sem Beijos. Lábios Sem Beijos, no Rio. Não foi Lábios Sem Beijos, era um outro. Lábios Sem Beijos. E PT Saudações, ela parou, saiu de cena. Voltando ao início da coisa. O Mauro, então, e o Pedro fazem esse filme, Valadião Cratera,
que tem também uma coisa interessante. Por que Valadion Cratera? Porque o cara, o seu Yunis, que faz o bandido, ele tinha tido varíola, então ele tinha a cara toda escalafrada, toda arrebentada de varíola. Então era o Cratera, porque era o Cratera, não precisava de maquiagem nem nada, ele estava pronto, né? O rosto todo, então o Cratera lá. O Mauro tinha um amigo, um comerciante, principalmente por causa de sinuca, eles eram amigos do clube, enfim, a cidade pequena, que era o Homero Cortes. E o Homero viu o filme e se interessou, achou aquilo legal e tal, e conversando com o Mauro, falou, não, então o Mauro falou, não, mas com essa câmera não dá para fazer muita coisa. Não, então vamos tentar, vamos ao Rio de Janeiro ver se a gente compra uma câmera. Então eles vão ao Rio e compram uma câmera Ernemann, uma câmera alemã de 35mm. Então ele sai de 9,5 já para 35. Eles voltam para Cataguases, o primeiro filme dele aí, o longa, já Na Primavera da Vida, que é feito com essa câmera de 35. Né? E a história, enfim, ele faz esse filme, depois faz O Tesouro Perdido, aí o terceiro filme, Brasa Dormida, já começa a ter... e aí eles fizeram uma empresa que primeiro era Febo Sul América Filmes, depois Febo Brasil Filmes. E o Mauro foi contratado como diretor. Ele foi o primeiro cara no Brasil, primeiro diretor a receber dinheiro. Ele assinava contrato e tal, e recebia da Febo. No terceiro filme a coisa já começou a se profissionalizar, de certa forma, porque eles trouxeram uma atriz do Rio de Janeiro, a Nita Ney, e também um ator, e mais do que isso tudo, um fotógrafo que ficou famoso no cinema brasileiro. Em seguida, chamado Edgar Brasil. Edgar Brasil, ele não era fotógrafo, ele gostava de fotografia como o Mauro do início, de fotografar com a Kodak. E ele trabalhava na mesma repartição no Rio de Janeiro do irmão do Mauro. Quando o Pedro Comelo, houve uma cisão lá entre o Pedro Comelo e o Mauro, e aí entra uma coisa engraçada, que começa a ter a Febo Brasil Filme, uma fábrica de cinema, e o Pedro Comelo começa a fazer um outro filme, e fundou uma outra produtora, então a Atlas Brasil Filme. Então, imagina, em 1926, 27, Cataguases tinha duas produtoras de cinema, coisa que no Brasil inteiro devia ter 5 produtoras, é um negócio muito doido. E essa cisão, então o Mauro fica precisando de fotógrafo. Ele começa a trocar com o irmão, com o irmão dele, que era o ator dos primeiros filmes, o Zequinha é o filho, o Chiquinho Mauro, que trabalhava com o nome de Bruno Mauro e tal. Quando ele estava em cena, o Mauro fazia a fotografia. Quando invertia, que o Mauro faz o bandido, o Manel Faca, no primeiro filme, no Tesouro Perdido, o Chiquinho está na câmera. Mas aquilo não podia durar a vida inteira, sabe? Senão no fotógrafo, esse irmão dele, eu falo, poxa, tem um cara aqui interessado e tal. Então o Edgar Brasil vai para Cataguases, nunca tinha visto uma câmera de filmar, ele pega a Ernemann e começa a fazer o Diabo A4. Ele faz coisas maravilhosas com a Ernemann, e principalmente com a iluminação. Ele iluminava muito bem. Ele foi considerado, durante muitos anos, o melhor iluminador do cinema brasileiro. E essa câmera é uma câmera que ficou famosa no cinema brasileiro também, porque foi com essa câmera que o Mário Peixoto fez o Limite, o filme Limite. Por quê? O Edgar foi o fotógrafo do Mário Peixoto e pegou emprestado com o Mauro a câmera e tal. Edgar Brasil morre em 54, um desastre na Rio-São Paulo, um desastre de carro, tudo. Mas enfim, então a história é mais ou menos essa. Essa aventura do cinema em Cataguases dura até os anos 30, e são feitos 4 longa-metragens. E daí Mauro vai para o Rio trabalhar com Ademar Gonzaga. Mas fica nisso tudo uma coisa que eu acho interessante, que ainda hoje, 5 de novembro de 2000 e qualquer coisa, 14, eu estava almoçando em Cataguases, no Hotel Cataguases, e encontrei com o Maurice Capovilla, que é o diretor de cinema, com a mulher dele,
Patrícia, como é o nome da mulher dele? Marília Alvim. A Marília, minha amiga Marília, eu estou esquecido. A Marília Alvim. Então os dois estão fazendo dando um workshop de cinema lá na Fábrica do Futuro. E conversando com eles, aí eu lembrei que anteontem, no sábado, eu encontrei com o Valtinho Carvalho, meu grande amigo, que é um grande fotógrafo e cineasta também, ele está filmando em Cataguases. Então Cataguases virou... Está virando um grande estúdio de cinema. Foram vários filmes feitos recentemente lá e tal. E eu brinquei com o Capovilla agora, falei, Cataguases virou, como o Ademar Gonzaga falou certa vez, a Cataúde. A Cataúde. E o Ademar falava na época, ele esteve fazendo... Meu Deus, ele esteve em Hollywood durante uns 20 dias por conta da revista e ficou amigo do Carlitos, do Chaplin. Ele mandou uma carta para o Mauro dizendo, olha, eu tenho conversado muito com o Carlitos, mas os teus papos não ficam nada devendo aos dele, teus papos sobre cinema, você tem umas ideias melhores que as do Carlitos, essas coisas que... E aí ele falou, e no final falou, viva Cataúde, que ele chamava de Cataúde. Mas enfim, então a história é essa, e a história da Revista Verde vai também até 29, quando morre o grande poeta da Revista Verde, que era o Ascânio Lopes. Todos os meninos na faixa de 23 a 28 anos, o Ascânio tinha 22, 23 quando morre, tuberculose, e a revista acaba. Disso tudo é o seguinte, onde eu entro nisso aí? Aí todo mundo me pergunta ainda hoje, não, Ronaldo, mas você teve influência da Revista Verde, dos Verdes? Você teve influência do Humberto Mauro? Não, nenhuma. Eu os conheci depois. Quando eu conheci esse pessoal da Verde, eu fiquei amigo deles, eu fui amigo do Fusco, do Chico Peixoto, do Ascânio não, que morreu. Antes, do Ascânio eu não cheguei a conhecer, que ele morreu em 1920 e pouco. Do Chico Peixoto, do Guilhermino César, enfim. E principalmente do Humberto Mauro, eu fui amigo deles. Mas eu conheci bem depois, quando eu conheci o Mauro, engraçado, olha que coisa engraçada, mais tarde eu escrevi um livro que está aqui sobre Humberto Mauro, eu fiz filmes sobre Humberto Mauro, entrevistei o Humberto Mauro virou quase uma obsessão na minha vida, meu amigo, enfim, até hoje sinto falta dele, que era uma grande figura. Mas isso veio muito depois de eu gostar de cinema, de eu ver os mesmos filmes, no mesmo cinema, que era o Cine Teatro Recreio, depois virou Cine Cataguases e tal, na minha infância, adolescência em Cataguases, eu não sabia quem era Humberto Mauro e não sabia quem era o pessoal da Verde, quer dizer, quando eu os conheci, eu já escrevia, né? E quando eu conheci Humberto Mauro, quando eu passei a ver os filmes do Mauro, antes de conhecer pessoalmente, eu já escrevia sobre cinema, entendeu? A minha preocupação era com outro tipo de cinema na época, era no Velho Vague, era até o início do cinema novo, enfim. O cinema italiano, que eu gostava muito, Fellini, que eu amo e tal. Mas o Mauro mesmo não. Eu lembro que uma vez um amigo meu editava a revista Voz, ele fez um número especial sobre o cinema brasileiro. Aí me pediu para indicar os 10 melhores filmes brasileiros que eu tinha visto, e eu naturalmente citei lá uns 2 Glauber, 3 Nelson Pereira, e não sei das contas. Aí ele me mandou, na época não tinha e-mail, ele mandou um bilhete, qualquer coisa, falou, Ronaldo, e o Humberto Mauro? Eu falei, mesmo, cara, eu esqueci do Humberto Mauro, o filme com Ganga Bruta, que eu gosto, e principalmente O Canto da Saudade, que é o filme do Mauro que eu gosto, mas esqueci de colocar, né? Eu coloco até isso no livro. Então, e Humberto Mauro? Aí esse livro foi uma espécie assim, Humberto Mauro. Humberto Mauro está aqui, quer dizer, a minha dívida do Humberto Mauro está aqui nesse livro, entendeu? Só depois é que eu fui ter contato com o Mauro mais tarde e tal. No início dos anos 70, havia no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, uma revista de cultura muito importante chamada Revista Vozes. E certa vez o editor me ligou pedindo um artigo sobre Humberto Mauro. Ronaldo, já que você é de Cataguases, nós vamos fazer um número sobre cinema, dedicado a cinema, então que tal se fazer um texto sobre Humberto Mauro?
eu revi alguns dos filmes que eu já tinha visto em cineclube, e, enfim, os filmes de 16 da série dele lá do INSE, os documentários, e revi o Ganga Bruta, que eu conseguia na época, nem lembro onde é que eu vi, porque na época não tinha VHS nem nada. E eu lembro que eu fui ao INSE, onde o Mauro tinha trabalhado, Instituto Nacional do Cinema Educativo, e consegui umas fotos para ilustrar, falei com Elias Heredo, que era um crítico de cinema que estava trabalhando lá, enfim, mas não estive com o Mauro, com o Humberto Mauro não estive com ele. Eu já o conheci de vista de um festival que nós fizemos em Cataguá em 1961, e onde eu tinha visto vários filmes dele, foi uma semana de Humberto Mauro, mas eu conversei muito pouco com ele, e depois uma vez, quando Cataguá fez 90 anos, eu digo o seguinte, porque eu pertencia a um movimento em Cataguá de literatura, chamado Totem, era um suplemento literário, que nós organizávamos várias coisas, enfim, contato com muita gente e tal, e nós organizamos um evento sobre os 90 anos de Cataguás, era setembro de 67, e fizemos uma peça de teatro, vários dos Verdes foram, fizemos um suplemento especial, e o Humberto Mauro foi também, convidado, ele foi, então foi a primeira vez que eu conversei com ele assim, mas ainda não era o Humberto Mauro que depois passou a fazer parte, vamos dizer assim, da minha vida, né? Eu estava conversando com o Max Rebelo, com um escritor ou outro e tal, enfim, Humberto Mauro inclusive. Mas quando esse meu amigo me convidou para fazer o texto para a revista Voz, eu pesquisei muito e revi alguns filmes e tal, enfim, fiz um texto que foi capa da revista e deu até um suplemento especial da revista. Era um texto longo, com fotos, etc, etc. Uma semana depois eu recebo um telefonema, era o próprio Humberto Mauro, me assustou, o que o Humberto Mauro ligar para mim? Falou, não, olha, eu li o artigo que você escreveu, eu gostei muito, mas você mora em Cataguás ou no Rio? Eu falei assim, não, eu estou morando no Rio, Mauro, há muitos anos. Ah, eu estou morando em Volta Grande, eu sabia que ele morava em Volta Grande. Puxa, quando você for a Cataguases, dá uma passadinha aqui para a gente bater um papo, tomar um café e tal. Não deu outra. Eu sempre ia a Cataguases, meus pais moravam lá e tal. Pelo menos uma vez por mês eu ia do Rio para Cataguases. Então eu passei praticamente quase sempre a dar uma desviada, que é de Além Paraíba para Volta Grande, dá uns 18 quilômetros, eu saía da estrada, ia lá bater um papo e tomar um café com o Mauro, e isso durou alguns anos. E aí eu fiz várias entrevistas com ele, eu de certa forma participei, entre aspas, das filmagens da Noiva da Cidade, o filme que o Alex fez, com o roteiro dele, que eu estava lá, eu fui modestamente o motorista. O cara falou, pô, leva o Mauro para lá, então eu pegava o Mauro e levava. É uma coisa muito engraçada que o Mauro tinha um problema, negócio de dinheiro, o que ele ganhava no Instituto era muito pouco, ele tinha uma vida, era difícil, era uma vida difícil, tanto é que Dona Baby, a mulher dele, uma vez falou, pois é, Ronaldo, olha essas medalhas todas aí que ele ganhou, eu preferia que tivesse grande dinheiro, porque ele não tinha dinheiro para aluguel, pô, e olhava essas medalhas. E eu lembro que na época eu tinha um carro, era um modesto Chevette, uns 3 ou 4 anos de uso e tal, e o Mauro falou, pô, nossa, deve ganhar bem, cara, com um carrão desse. Eu falei, pô, Mauro, esse carro... Então você vê como era, mas ele era uma figura, enfim. E a partir daí nós ficamos amigos, eu escrevia, ele, enfim, eu mandava livro meu para ele falava. Eu lembro que uma vez ele fez uma dedicatória, no livro do Alex Gianni, publicou um livro sobre Humberto Mauro, um livro grande sobre Humberto Mauro, sua vida, sua arte, sua trajetória, não sei o quê, com artigo de todo mundo, Glauber, inclusive meu, ele publicou um artigo longo meu e tal. E eu estive em Volta Grande logo depois, e ele me deu o livro com uma dedicatória, assim, pro Ronaldo Werneck, que escreve tão bem, desse cara aqui que não sabe escrever, entendeu? O jamegão do Humberto Mauro. Era mentira, porque ele sabia escrever muito bem. Tanto que eu vou até ler uma coisa que está aqui no livro, que eu coloco no livro,
ele escrevendo um texto que ele fazia. Não, isso aqui foi um texto que ele mandou para mim. Ele fazia palestras na rádio de educação, que era da época do Roquete Pinto, no Rio. As palestras eram perfeitas, os textos das palestras que eu coloco no livro, era muito bem escrito, então aquilo era vamos dizer assim, charminho do Humberto Mauro falar que não sabia escrever do Jamegão. Então, assim, ele falando a seguinte coisa: a roda d'água, por exemplo, é de uma fotogenia extraordinária. Aquele rodar lento, os musgos, a água batendo contra o sol. Agora, troca por um motor a turbina e vê a porcaria que fica. Pega um carro de bois no topo de um morro contra o sol, o candeeiro, o carroceiro em cima do cabeçalho, é de uma beleza incrível. Agora tira e bota um caminhão Fenemê. É uma droga. O progresso é antifotogênico. Aí, em cima disso, eu escrevi o seguinte: relendo essas palavras de Mauro, vindas de um velho papo com o cineasta na varanda do seu rancho em Volta Grande, em um dia qualquer entre junho e julho de 1975, lembro agora como o cinema, força tamanha, estava entranhado em sua dicção. Como se nela fluísse um navegar contínuo, sem cortes, na plenitude de um plano sequência. Melhor, revendo essas palavras, suas palavras, imagens, percebo como o cinema estava nele, como se dele nascido. De tal modo que Mauro acabava sempre falando como se filmasse. E falando, filmasse como gostava de filmar, extraindo beleza daqueles long shots, daqueles contra-plongés que eram sua marca e assinatura. O carro de bois, o candeeiro, o carroceiro, tudo contra o sol no alto do morro. Paisagem por ele perenizada. Mas enfim, então Humberto Mauro é isso e é muito mais do que isso. Ele mapeou o Brasil através de imagens. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele trabalha algum tempo com o Adhemar Gonzaga, faz um filme icônico chamado Ganga Bruta, que é considerado por vários críticos como um dos melhores filmes, até do cinema mundial. Enfim, Glauber colocava entre os 30 melhores. E logo depois ele passa a filmar com a Carmen Santos, que tinha uma produtora. Ele sai da Cinédia, que era do Gonzaga, e passa a trabalhar com a Carmen Santos, faz alguns filmes muito interessantes e totalmente perdidos no incêndio da produtora da Carmen. Favela dos Meus Amores, por exemplo, que é um filme considerado até um precursor do neorrealismo italiano, porque ele sai do estúdio para filmar na favela. O filme é todo feito na favela, tem música até do Noel Rosa, e Carmen Miranda canta e tal. Esse filme e outro filme chamado Cidade Mulher. Na Cidade Mulher é que tem, perdão, a música do Noel, que aliás chama-se Cidade Mulher. E depois ele é convidado pelo Roquete Pinto para trabalhar no Instituto Nacional de Cinema Educativo, que estava sendo fundado. Então o Mauro começa desde o início, de 1936 até 64, quando se aposenta, a vida inteira dele no Instituto Nacional do Cinema Educativo, onde ele faz mais de 300 documentários mapeando o Brasil de várias formas. Documentários sobre medicina, engenharia, artes, música, as coisas mais estranhas estavam ali documentadas pelo Mauro. E principalmente, já mais em 48, ele começa a fazer alguns documentários sobre o campo, que aí é uma volta às origens. Ele ganha um terreno em Volta Grande, que depois onde ele acabaria construindo o Rancho Alegre, que é o estúdio de cinema que existe lá até hoje, era a casa dele, para onde ele voltou, e o estúdio Rancho Alegre. Ali ele começa a filmar a paisagem rural mineira, que era a grande força dele. Então o grande Mauro não está lá nos filmes de longa-metragem que ele fez, de ficção, nem em Cataguases, nem depois. O grande Mauro está ali, porque toda a força dele estava dentro nesse mergulho na paisagem rural.
ele é um poeta do cinema rural como nunca houve no cinema brasileiro. Então, em função disso, ele faz coisas extraordinárias, que Glauber até tem um lance que Glauber fala do filme chamado Engenhos e Usinas, que tem uma abertura fantástica, que é o Mauro sentado debaixo de uma árvore imensa. Eu conheci essa árvore, ela está lá em Volta Grande até hoje. Hoje ela não é tão imensa, porque são os truques do cinema, né? Não é uma árvore grande, mas não tão grande. Ele sentado olhando o campo. E o Glauber falava que aquele era o maior plano, a maior sequência do cinema brasileiro, que estava ali toda a estrutura, não sei o que o pessoal do cinema novo teria que ver e tal. Enfim, ali estava o grande Mauro. E a partir daí desses filmes do INSE, que são inúmeros, ele no final ele faz um grande filme chamado A Velha Fiar, que é um canto de o canto de cisne dele, ele mostrando todo o artifício da montagem. Então ele se desmonta como cineasta para mostrar como é a feitura de um filme. A Velha Fiar, que são 6 minutos brilhantes da história do cinema, não só brasileiro. O Glauber falava que ele é o grande cineasta do cinema novo. O cinema novo é Humberto Mauro, gente. Vocês precisam de rever Humberto Mauro. Ele falava para os contemporâneos dele, para o pessoal do cinema novo, né? A história do Glauber é interessante, que o Glauber ele foi a esse festival em Cataguases, em 61. Eu tinha 17 anos, 18, sei lá. E eu, de certa forma, eu ajudei nesse festival, porque um amigo meu que organizou, o Mauro Sérgio, que era um publicitário, e eu tinha alguns contatos do Rio, eu ia muito para o Rio de férias e tal, e conhecia uma família que conhecia o Sérgio Augusto, que era um dos grandes críticos de cinema, até hoje, embora o Sérgio não escreva mais quase sobre cinema. E eu acabei levando o Sérgio Augusto para o festival. O Sérgio Augusto falou, não posso levar, mas não sei quem. Então ele levou várias pessoas. Então, foi um festival, foi todo mundo do cinema. O cinema brasileiro estava todo mundo em Cataguases, todo mundo. Do Glauber, a Alex, enfim. O Sérgio Augusto, o José Carlos Monteiro, que era o crítico da época, enfim, todo mundo lá. O Glauber, ele tinha vindo da Bahia, estava montando o Barra Vento, no Rio. E ele foi com essa turma. E a gente passou uma semana de Humberto Mauro, né? Os curtas e alguns longas e tal. E no último dia, no sábado, nós passamos Ganga Bruta. Quando terminou a sessão, havia um baile. Que o clube, chegou a ver lá em Cataguases, tem um cinema, em cima hoje era a Secretaria de Cultura, não sei como funciona, era um clube chamado Clube Social. Todo mundo subiu para o clube, porque esse negócio de cidade do interior, nos anos 60, tinha um baile, quem vai perder? Ninguém pode perder um baile em Cataguases nos anos 60, era imperdível, subiu todo mundo, e ainda tinha a eleição da rainha do festival, que era uma amiga minha, Regina. Todo mundo subiu, aí o Glauber falou assim, não, eu queria ver o filme de novo. Pô, vamos ver o filme de novo, todo mundo está assim, não, tal, poxa, eu queria, eu gostei do filme, será que a gente... Aí acabou que falamos com um projecionista, e deu-se um dinheirinho lá para ele, o Glauber ficou vendo mais 4 vezes naquela noite o Ganga Bruta, enquanto o baile rolava lá em cima. Ele sai de Cataguases, no outro dia volta para o Rio, e escreve um longo artigo no suplemento literário, do suplemento dominical do Jornal do Brasil, que tinha um negócio fantástico, era dominical, mas saía aos sábados. Ele escreve um artigo de página inteira, falando, olha, o filme é fantástico, Humberto Mauro, vocês precisam de retomar Humberto Mauro, vocês estão perdendo tempo, Humberto Mauro é isso e aquilo e tal, tal. Um artigo que depois se viu de embrião pro grande livro do Glauber na época, em 63, isso, o Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, que é um livro de formação para quem quer estudar cinema e gosta de cinema. Esse e o livro do Paulo Emílio Salles Gomes sobre o Mauro. O livro do Paulo Emílio também é fantástico, que o Paulo Emílio levantou de história do cinema para chegar no Humberto Mauro, coisa de fantástica.
E o livro do Glauber é muito bom, e quase que metade, não, mas um terço do livro é esse artigo sobre Humberto Mauro ampliado, né? Então, o Glauber era o grande, aí é que Humberto Mauro foi, de certa forma, voltou a ser reconhecido. Ele estava meio esquecido lá em Volta Grande, né? A partir daí, ele ganha o Saci, ele ganha o troféu do Chacrinha, o troféu lá, sei lá, Velho Guerreiro. Enfim, o Mauro volta à cena. Durante a época do INSE, ele também andou fazendo várias palestras radiofônicas, porque ele foi levado pelo INSE, pelo Roquete Pinto, que tinha a Rádio Educação. E são palestras fantásticas, reproduzo aqui no livro. Não estou tentando vender o livro, não, porque realmente tem algumas das palestras aqui, onde ele escrevia coisas fantásticas, assim, sobre, por exemplo, o tripé. Então ele falava, não se pode fazer cinema sem tripé. Fica esse pessoal pegando a câmera na mão aí e fica tremendo. O cinema tem que ser com tripé. É o cinema com tripé e fotômetro. Não esqueçam o fotômetro, senão é uma bagunça a luz toda, né? E a outra coisa, muita atenção para topografia. Topografia. Eu tenho visto filmes aí que o sujeito está falando, entra o outro, fala, e você não sabe onde eles estão. Se eles estão no Afeganistão, em Juiz de Fora, em Cataguases ou em Hollywood, porque é tudo fechado numa sala. Tem que ter um ligeiro afastamento para você situar o que diabos aqueles caras estão fazendo ali. Esse era o Humberto Mauro. A topografia, atenção para a topografia. Enfim, várias coisas assim, o long shot, que ele gostava dos long shots, essa sequência do que o Glauber ressalta lá da árvore, que virou famoso, lá no o INSE hoje é o CTAV, né, da Funarte, o Centro Técnico do Audiovisual. E no INSE tem uma rampa, no final da rampa está essa foto ampliadíssima. Ele estava querendo filmar até o final, ele tinha roteiro, ele tinha história, ele queria filmar uma coisa em cima da Bíblia, ele tinha umas histórias, a volta ao município em 8 dias, brincando com 80 dias lá do H.G. Wells, a volta ao mundo em 80 dias, que ele queria até usar o Grande Otelo, chegou a falar que o Grande Otelo trabalha no Noiva da Cidade, né? E ele queria usar o Grande Otelo, tinha um negócio, era um sujeito que pegava um bode e montava no bode, ele tinha que circular, até era uma história engraçadíssima, e não podia ser o mesmo bode que passava de uma cidade para outra e tal, um quiprocó do diabo, coisa do Mauro, e ele queria filmar o Eclesiastes. Ele falava assim, não, as águas descem para não sei quando para o mar, vamos para o mar. Então isso, né, aí eu pego o Ronaldo, jogo não sei o que lá no mar, e a água é um elemento muito forte no Humberto Mauro. Ele tem a frase famosa lá do Cinema Cachoeira, né, que as pessoas não entenderam bem quando ele falou isso, e ele me disse uma vez, falou, puxa, eu não devia ter falado isso, porque o que dá de fazendeiro aqui em casa, dizendo, pô, seu Humberto, lá em casa tem uma cachoeira maravilhosa, você podia filmar, eu não aguento mais isso, né? Mas o que ele fala de cinema cachoeira é o sentido de movimento. A cachoeira é plástica, a cachoeira é movimento, a cachoeira realmente é cinema. Antes de ser cachoeira, é cinema. Você acredita nisso, né? Sim. Então é por aí, cinema, cachoeira e o Mauro é movimento. Ele foi internado no Hospital de Além Paraíba e ele ficou uma semana internado lá. Aí um dia ele abriu o olho assim, estava todo mundo, falou assim, todo mundo, a família toda ali em volta, ué, já morri? Bem o Humberto Mauro, o brincalhão, ué, já morri, porra, todo mundo reunido aqui. Uma semana depois a brincadeira não deu certo, ele morre realmente, ele voltou a ser internado e enfim. Aí eu já morri e valeu. O Valtinho Carvalho tem umas fotos maravilhosas. Eu não podia ir ao enterro, não sei o que houve. Eu estava com alguma coisa no Rio, eu não conseguia o enterro. Também fiquei emocionado quando soube da morte e tal.
o Valtinho foi e o Walter Lima Júnior escreveu um artigo belíssimo para a Folha de São Paulo na época sobre o enterro e com as fotos do Valtinho. Nesse meu livro aqui eu reproduzo o texto do Walter Lima e com as fotos do Valtinho, e eu fiz um texto em cima disso, que são as fotos assim fantásticas do enterro. Não é bem uma biografia, é um livro de afeto que eu tive por ele, né? Tanto é que o nome do livro é Humberto Mauro, revisto por Ronaldo Werneck. São as coisas que eu escrevi, é o que eu guardei dele. É dividido em sequências, como se fosse um filme. Então vou brincando no final sequência de sequências. Aí eu coloco várias sequências de filmes dele, vários fotogramas, e vou montando, né? Aqui é o enterro, com as fotos do Walter Carvalho, Davi Neves. Aí tem o texto do Walter Lima, e tem uma sequência sobre o Walter Carvalho falando do Mauro Zequinha, que era o fotógrafo, falando, né, com as fotos dele. Então são as sequências aqui. Isso aqui é a sequência que o Mauro está escrevendo, são essas. Mauro por Mauro, panorâmica, que são as palestras radiofônicas. Ele aqui no rádio.